Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amado ouvinte que está aqui no terminal Dia em Aracaju, Distrito Industrial de Aracaju, acabamos de ouvir algumas porções da palavra, um louvor maravilhoso, e agora vamos meditar em uma porção do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, amado ouvinte, está escrito no capítulo de número 4, no versículo de número 12, que há só um Deus e há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou repetir o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12. Ou melhor, desculpa, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há apenas um Deus e há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nesse mesmo diapasão está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Repetindo, Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Pronto. Porque não há outro nome dado entre os homens. Somente através do nome de Jesus Cristo é que nós obtemos a salvação. Amados ouvintes, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, quando nós lemos as Escrituras, nós começamos a conhecer as maravilhas que Deus fez para libertar o seu povo. Deus escolheu uma nação para ser exemplo, luz para as outras nações da humanidade. Deus enviou seu Filho, agora por último, a fim de que, se entregando na cruz central, nós pudéssemos ter direito à salvação eterna. Tudo isso, ao meditarmos na Sagrada Escritura, nós começamos a aprender, nós começamos a meditar e começamos a entender. E aí, meditando ainda na Sagrada Escritura, glória a Deus, meditando ainda na Sagrada Escritura, nós encontramos o que está escrito textualmente em Atos capítulo 4 e no versículo 12. É uma palavra objetiva dizendo que não há, aleluia, não há, Pai Senhor missionária, glória a Deus, conforme está escrito, Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós aprendemos, meditando na Sagrada Escritura, que Jesus se entregou por nós. E o escritor aqui, ele é taxativo. Ele não diz, olha, não é conhecido em nenhuma nação circunvizinha de um Salvador que se equipare a Jesus. Não há conhecido em outra nação vizinha outro Salvador. Ele diz logo, ele generaliza, ele é o melhor, ele amplia a sua palavra dizendo, debaixo do céu não há outro Salvador, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. A Bíblia, no mesmo diapasão, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz, há apenas um Deus e há apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, a saber, Jesus Cristo, homem. Quando você medita na Sagrada Escritura, você compreende que nós somos pecadores, que nós
transgredimos, mas nós vemos e percebemos a misericórdia de Deus, que é a salvação, que é a esperança, e essa em Cristo Jesus. É dito em Atos capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu, ou seja, em todo o globo terra, não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, que importa que sejamos salvos. Não foi dado à humanidade outro nome além do nome de Jesus Cristo. Somente através do nome de Jesus Cristo é que somos salvos da condenação futura, somos salvos da ira do Cordeiro. Este mundo vai contemplar o que foi vaticinado na Bíblia, este mundo vai contemplar o que está escrito na Sagrada Escritura. As pessoas procurarão a morte e a morte se esconderão, as pessoas clamarão, as pessoas por esse mundo, elas vão ver o que foi vaticinado. Demônios virão para este mundo, a morte vai ser espalhada, e em outro momento procurarão a morte e não a encontrará. Amado, a salvação da ira do Cordeiro que vai ser derramada está em Jesus Cristo. A salvação do pecado, a salvação da condenação futura e a salvação do lago de fogo e enxofre, a saber, a salvação da condenação eterna está no nome que foi dado debaixo do céu, não há outro. Foi dado o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre nós pecadores e Deus Santo maravilhoso. Você, quando medita na Escritura, você percebe, Deus escolheu uma nação para ser luz para outras nações. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso pecado, e hoje nós somos a nação de Deus, aqueles que entregam a vida a Cristo, aqueles que aceitam. Então, amado ouvinte, quando você entrega a vida a Jesus, você é a nação escolhida, o povo santo que vai morar no céu pela fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Entenda, medite na Bíblia, medite na Escritura, você vai ver duas coisas lá patentes: que nós somos pecadores, e outra coisa patente e clara é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele acreditar não morra, não se acabe, não pereça, mas tenha vida eterna. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não há outro nome, não foi dado outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O escritor, ele é contundente, ele diz: debaixo do céu, em todo o planeta Terra, em todo o globo terra, não foi dado outro nome além do nome de Jesus Cristo, pelo qual nós devemos ser salvos da condenação futura, salvo do pecado, salvo do inferno, salvo da transgressão que nos leva para o abismo eterno. Aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há apenas um Deus, há apenas um Deus, só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é o único mediador. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Amado ouvinte, você que está aqui no terminal de integração, a mensagem é: medita na Escritura, medita na Bíblia. Na Bíblia você vai ver que Deus escolheu um povo, Deus enviou seu Filho, e a mensagem que o Filho dele traz para a humanidade é que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o mediador, Ele é aquele que faz uma aliança entre nós, pecadores, e um Deus Santo, através do sacrifício de Cristo. Amém, oh glória, porque só Ele venceu a cruz, só Ele venceu a morte. Ele se entregou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter esperança e morar no céu. Ele venceu a morte que reis não conseguiu vencer.
Ele venceu o inferno, a morte, que poderosos estadistas não conseguiu vencer. Ele venceu a morte. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55: ó inferno, cadê a tua vitória? E morte, cadê o teu aguilhão? Quem falou assim para a morte, quem falou assim para o inferno foi Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e é o mediador entre nós e Deus. Ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Só há um mediador. O nome dele é Jesus. Só há um mediador. Só há um nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. E o nome é Jesus Cristo de Nazaré. É este que eu estou pregando aqui nesse terminal. É este que estou pregando nesta hora. É este Jesus, o único mediador entre nós pecadores e um Deus santo, poderoso e inacessível. Portanto, amado ouvinte, você que está ouvindo a mensagem do Evangelho, acredite, você quando medita na Bíblia, você vai entender duas coisas: que nós somos pecadores, mas que Jesus nos ama. De modo que, se você que está ouvindo agora essa mensagem acreditar que Jesus Cristo é o único mediador entre nós pecadores e um Deus santo e inacessível, você vai tomar posse dessa esperança, vai tomar posse da salvação, porque a Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Salvo de quê, pastor? Salvo da condenação futura, salvo da ira do Cordeiro, salvo do inferno, salvo do lago de fogo. Amado ouvinte, aceita a salvação. A salvação está na pessoa bendita de Jesus. Ele é o Salvador. Ele fez uma nova e eterna aliança. Amém, oh glória, aleluia. Ele fez uma aliança. Essa aliança não foi escrita, essa aliança foi escrita no nosso coração, na tábua do nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Aceita a salvação, aceita a Cristo. Jesus está voltando. Foi dado apenas um nome debaixo do céu, o nome é Jesus Cristo, que importa que sejamos salvos. Há apenas um Deus e há apenas um mediador entre Deus Santo, maravilhoso, e nós pecadores. O mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado ouvinte, essa mensagem foi gravada. Ao chegar em casa, você é convidado a ir lá no Instagram, é convidado a ir lá no YouTube, Pastor Ronaldo Flauber, e medite nessa mensagem novamente. Você que está no terminal, chegando em casa, @Pastor Ronaldo Flauber, no Instagram, no YouTube, e medite nessa mensagem, medite em outras mensagens semelhantes a essa, que aponta em Jesus Cristo, o Salvador da sua alma, o Salvador da sua vida. Ele quer te salvar. Jesus te ama, porque não foi dado outro nome além do nome de Jesus Cristo, que importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, oh glória, aleluia, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém chega ao céu senão por Jesus. O texto áureo da Bíblia, de toda a Bíblia, é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele acreditar não morra, não se acabe, não pereça, mas tenha a vida eterna e abundante no céu. E ouça o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 34: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Vai ouvir isto aqueles que acreditam no único mediador, no único nome que foi dado entre os homens, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, oh glória. Aqueles que entregarem a vida a Jesus Cristo, ele vai ouvir de Deus: vinde, vai ouvir de Jesus Cristo, o próprio Jesus: vinde, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado. Vai ser aberto os portões celestiais para aqueles que acreditaram no único nome que leva o pecador para o céu, no único nome que perdoa pecados. O nome é Jesus Cristo. Aqueles que acreditarem em Cristo vai ouvir do próprio Cristo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. E vai entrar nas ruas de ouro, vai entrar na cidade santa, a cidade que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Lá não entra pecado, não entra abominação, não entra mentira. E você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, abandonar o pecado, aceitar a salvação, para que você adentre os portões celestiais. Amém?
Que Jesus Cristo te abençoe. Se você quiser entregar a vida a Jesus, venha. Oraremos por você, apresentando a sua vida àquele que pode te levar para o céu. Se você quer aceitar o nome que foi dado entre os homens, o nome que está embaixo do céu, que foi dado entre os homens debaixo do céu. Se você quiser entregar a vida a Jesus, oh glória. Se você quer entregar a vida a Jesus, venha. Eu vou orar por você, para que você tenha esperança de morar no céu. E a esperança é verdadeira, ela está em Cristo Jesus, o Salvador. E como dito, você é convidado a chegar em casa, meditar nessa mensagem novamente. Foi gravada e está lá no Instagram ou no YouTube, @Pastor Ronaldo Flauber. Você terá a oportunidade de meditar novamente nessa mensagem e meditar em outras mensagens de salvação eterna. Que Deus te abençoe. Vou estar orando em nome de Jesus, apresentando a todos que estão aqui e aqueles que já passaram. Pai amado, santo Deus, eterno, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, que o Senhor concedeu a toda a humanidade, para que nós tivéssemos a esperança de morar no céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento todo aquele que passou aqui pelo terminal, aqueles que estão no terminal, aqueles que estão na redondeza, que ouviram a mensagem do Evangelho. Pai, continua, Deus, se revelando aos seus corações, continua batendo na porta do coração, para que os pecadores continuem, Pai, tendo a oportunidade, Senhor, de ouvir a mensagem salvífica, de ouvir a mensagem do Evangelho, e o Senhor continue batendo na porta do coração desses pecadores, de modo que eles, em um dado momento, terão fé, porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da tua palavra, Pai. Continua se revelando para todos aqueles que estão aqui no terminal, aqueles que passaram e aqueles que assistirão essa mensagem no conforto do seu lar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu os abençoo. Amém. Amém. Retomamos, meus irmãos, a evangelização. Ontem lá no terminal do Atalaia, hoje aqui no terminal Dia, que é o Distrito Industrial de Aracaju. Amanhã na Praça de Cicama é feriado, não vai ter. Na quinta-feira, terminal do Mercado, se Deus permitir. Na sexta-feira, da Rodoviária Nova. Talvez eu mude e a gente vai para o Calçadão ou na quinta ou na sexta-feira. Mas retomamos a evangelização. Jesus está nesta obra. A mensagem do Evangelho, ela não volta vazia, conforme está escrito em Isaías 55, capítulo 11. A mensagem do Evangelho foi pregada no tempo oportuno, ela vai dar o fruto. Até hoje eu ouvi um testemunho de um pastor que, quando jovem, pregava aqui na região do São Conrado. O São Conrado aqui em Aracaju é um bairro que outrora, muito conhecido, era dividido, uma parte era o Caldeirão e uma parte era a Tampa. Imagine o apelido que deram, ou seja, era tanto crime, era tanta violência, e esse pastor pregava nessa parte. Depois ele disse: Senhor, as pessoas não estão se convertendo, o erro está em mim. Aí o Espírito Santo falou com ele: olha, não está em você, quem convence o homem sou eu. Aí eu falei para ele, João capítulo 16, versículo 8 e 9, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então aquele pastor, ele disse que depois de um tempo, chegou alguém para ele e disse: olha, pastor, lembra de mim? Lá no Caldeirão, lá no São Conrado. E o pastor se alegrou. Ou seja, a gente prega a mensagem do Evangelho no tempo certo, ela vai dar o fruto. Por quê? Porque a mensagem não volta vazia. Se você meditar aí, não só nessa parte que foi gravada, teve uma parte anterior que não foi gravada, mas a mensagem do Evangelho que Jesus coloca em nosso coração, ela é recheada de referência. Na verdade, a essência dela é referência bíblica. É o Evangelho que convence, é o Evangelho que torna a mensagem contundente, impactante. Portanto, nós estamos aqui pregando o Evangelho, e os frutos, ou na eternidade, ou se Deus permitir, em um momento ou outro, eu, a nossa irmã Selma, poderemos ser abordados em um tempo futuro oportuno. Alguém vai dizer pra gente: olha, aceita Jesus Cristo depois de ter ouvido a mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho nos terminais. Mas a nossa glória não está aí, nossa glória está no céu. Amém, meus irmãos? Então volta a evangelização, continue orando pelo pastor Ronaldo Flauber, pela APEJAV, Associação para a Evangelização. Jesus está voltando. Lembrei agora da carteirinha da irmã Selma, não esqueci. Então continue orando por nossas vidas, porque Aracaju
é a capital brasileira que mais está sendo evangelizada. E Deus não conta. Deus, ele mostra que ele é Deus. Ele não precisa de uma multidão ou de uma grande igreja ou de uma denominação tradicional. Vem agora do céu quentinho, com ousadia. Aracaju é a capital brasileira que mais está sendo evangelizada. E Jesus está contando apenas com 2 pessoas. Essa que está falando, o pastor Ronaldo Flauber, e a irmã aqui que não gosta nem de aparecer. Só fica panfletando aí no terminal. Então, através de 2 pessoas, Deus está mostrando que Aracaju, eu desafio, é a cidade que está sendo mais evangelizada. Evidentemente que proporcionalmente, né? Aracaju tem X habitantes, X densidade demográfica, ou seja, X número de habitantes. São Paulo tem Y número de habitantes, mas proporcionalmente Aracaju é a cidade mais evangelizada do Brasil. E Deus está mostrando a assinatura dele com apenas 2 pessoas. Palavras sobre Anai está mostrando que Aracaju é a capital mais evangelizada, apenas com 2 pessoas. Por quê? Só é querer ir. A seara é grande, poucos são ceifeiros, mas quando a gente se coloca na posição de ceifeiro, ele usa. Porque Aracaju está sendo a capital mais evangelizada do Brasil. Por quê? Porque na segunda é no terminal da Atalaia, terça aqui no terminal Dia, quarta na Praça Siqueira, quinta no terminal do Mercado e sexta na rodoviária Nova. E um desses dias a gente troca e vai pregar lá no calçadão comercial. Ou seja, nesses terminais a aglomeração de pessoas é tamanha e tem gente espalhada de todos os bairros. Então a gente está em locais estratégicos nesses terminais que tem gente de todos os bairros e as pessoas estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Por isso que Aracaju é a capital brasileira mais evangelizada. Graças a quem? Graças a Deus. Usando quem? Apenas 2 pessoas. Veja, apenas 2 pessoas. O pastor Ronaldo Flauber e a irmã aqui, gosto de dizer o nome, né? Não pode falar. A irmã Selma. E aí eu quero fazer jus a mais uma pessoa. Eita, mais uma pessoa que tem ajudado muito na oração, que tem ajudado muito, é um servo de ser um profeta, que já veio também conosco aqui. Ou seja, com 3 pessoas, Deus usa para evangelizar uma capital inteira. Você está entendendo, né? Nos terminais de ônibus, terminal de integração, tem pessoas de vários bairros de Aracaju. E a gente está indo para os 4 terminais mais populosos de Aracaju. Amém? 3 pessoas, melhor dizendo. Vou corrigir aqui, 3 pessoas, fazendo jus. São 2 aqui e um que fica no suporte e de vez em quando ele vem. Amém? Então Deus, ele é Deus. Quando ele quer, ele faz. Então, meus irmãos, vamos evangelizar. Orei pelo pastor Ronaldo Flauber. Orei pela APEJAV, a Associação para Evangelização Jesus está voltando. Fizemos uma evangelização para dar suporte, para nós evangelizarmos. E se você quiser participar da APEJAV, entre em contato, a gente vai fazer sua carteirinha. Amém? Então é isso, que Deus abençoe. E mais uma mensagem gravada, não volta vazia. E no tempo certo as pessoas se converterão. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Oh, glória. Senti de dar essa palavra. Deus é fiel. O profeta estava assistindo, né, profeta? Oh, glória. Lembrei de você. Que você é um papel muito importante que você faz. Amém, oh, glória. Deus abençoe.